São muitas as recomendações que temos nos mais diversos conteúdos de nossos sábios, como o único propósito de ninguém cair em erro. Os sábios se desbruçam em escrever, procurando ajudar, advertir, instruir, ensinar, encaminhar no caminho reto. O que pode acontecer? Que muitos se sacrificam em ensinamentos errados, perdendo o seu tempo em vez de serem produtivos e efetivos na verdade. No livro A Ética do Sinai encontramos os comentários do Pirkei Avot trazendo luz, proclamando a verdade. Os comentários são ricos e profundos ao trazer à tona os ensinamentos que precisamos saber e aplicar e ensinar, pois a carência de instrutores são por demais que cria uma carência de morar, pois a cada dia somos rodeados em nossas sinagogas por pessoas que buscam alguém que os ensine. Para tal, precisa-se pessoas imbuídas de capacidade e disponibilidade para acudir e atender à demanda existente. Pergunto, você tem pensado nisso e se preparado para ser um que tenha alunos, discípulos, capacitando-os para serem instrutores? Nosso tema, recomendação da Grande Assembleia, formai muitos discípulos. A palavra hebraica para formar, yemidu, significa literalmente pôr de pé. Nos países orientais, o professor sentava-se numa almofada e os alunos ficavam de pé em volta dele. Em um sentido muito definido, porém, a tarefa de um professor é realmente a de treinar seus alunos para ficarem de pé e dar-lhes força e os fundamentos, a dignidade de um senso de independência. Já é hora de acabarmos com a imagem estereotipada de estudante de yeshiva. Nossos sábios advertem, façam seus estudantes ficarem de pé, com os ombros para trás, orgulhosos e dignos. Os ataques contra judeus e o judaísmo são sempre indesculpáveis. Mas quando um judeu que é ignorante quanto ao seu judaísmo é atacado, tragédia é infinitamente, pois ele não tem defesa interna, nem força interior com o qual resistir. O judeu ignorante não sabe sequer por quê, nem para quê que foi atacado. Mas quando você dá a um menino ou menina judeu uma base da história judaica, amor pela Torá e uma apreciação que os judeus e o judaísmo fizeram ao mundo, você está pondo a criança sobre seus próprios pés. Você está dando a ela uma base, um alicerce para a sua identificação. Mesmo ante as piores degradações sobre ele imposta, o filho de Abraão conscientemente encarou seu destino como uma medalha de honra e não como uma vergonha. Em meio à pobreza do gueto medieval, ele ter parecido um mendigo. Mas no Shabat e à mesa do Seder, ele parecia, em verdade, um rei. Sua esposa, uma rainha, os seus filhos, príncipes e princesas. Enquanto as tempestades das perseguições rugiam à sua volta, no interior do seu coração e na sua alma, ele era confortado por saber que fazia parte da aliança de Abraão, que ele havia estado no Sinai. Vladek, em certa época, o redator-chefe do jornal judaico Forward, era um dos principais membros da Câmara de Vereadores de Nova York. Era um homem culto, com diploma universitário e de yeshivot russas
e falava inglês com um sotaque estrangeiro pronunciado. Durante uma reunião na Câmara, um membro da mesma, que não gostava dele, levantou-se para dizer que era uma vergonha que imigrantes tentassem mostrar-lhe como viver. Vladek pediu a palavra e disse: "Posso saber quem é o senhor?" O oponente respondeu, orgulhosamente e com voz ressonante, que o avô dele fora secretário de Abraham Lincoln. Vladek respondeu que, apesar disso ser bastante impressionante, seu próprio avô, Moshe, havia sido secretário do próprio Todo-Poderoso. Ao ordenar que muitos estudantes sejam educados e membros da Grande Assembleia estavam, de fato, assumindo uma postura definida na questão da educação em massa versus educação seletiva. Esta questão estalou mais tarde quando Ramban Gamaliel declarou que sua escola estava aberta apenas para o tipo de estudante cujo interior fosse igual ao seu exterior. Ou seja, que combinasse a sua capacidade para adquirir o conhecimento com bom caráter e integridade moral. Já Rabi Lazar ben Azaria discordava desta fórmula seletiva e estava para que todos aqueles desejosos de estudar a Torá fossem prontamente admitidos. A Torá é a propriedade de toda a congregação de Israel. Seu poder é curativo e reparador. A quem assiste o direito de estabelecer quem pode e quem não pode beneficiar-se do seu estudo? Em 1902, por Samuel Yishar Adron, com a primeira yeshiva geral de nível elementar da cidade de Nova York, ele se deparou com considerável oposição. O editor de Lewis Murray Jordan criou um empreendimento dizendo: quem tem uma yeshiva só deveria servir àqueles que pudessem permitir-se tal luxo e que fossem possuidores de uma inteligência superior. Hoje em dia, ainda há muitos que defendem tal ponto de vista. Os membros da Grande Assembleia, contudo, percebendo que um expoente da Torá é verdadeiramente um homem entre mil, devemos possibilitar a milhares o estudo da Torá, com o fim de obter este um. Não existe critério confiável para discernir entre os que têm potenciais espirituais e os que não o possuem, ainda que ficassem demonstrando que se pode medir a inteligência mediante teste de QI. A admissão na yeshiva não se baseia somente neste dom. Se aceitamos a política de uma educação em massa da Torá, o peso do apoio que recai sobre toda a comunidade. Na verdade, não pode haver uma virtude mais elevada do que a de apoiar as yeshivot e possibilitar à próxima geração o estudo da Torá. Em várias ocasiões, a Mishnah cita um Taná, um grande erudito, e o chama de Shimão, o irmão de Azaria. Esta é uma forma incomum no Talmud para designar alguém. Quem é este Azaria para que seu nome seja usado para referir-se a um sábio? A resposta é que Azaria era um homem de negócio comum que apoiava Simão para que ele pudesse estudar a Torá e desenvolver-se como um erudito. Um era o sábio e o outro o comerciante. Não obstante, o Talmud imortaliza a ambos. Shimon, irmão de Azarias, pois deste último
são também a honra e a glória. Nós necessitamos e honramos aquele que torna possível formar muitos alunos. Esse é o nosso tema. Formai muitos alunos. Nossos sábios observaram: a mentira não tem pés e a verdade sim. A verdade pode dar a uma pessoa uma base firme e estabilidade. Com a verdade, uma pessoa pode pôr-se de pé e enfrentar o mundo inteiro. Interessante que as letras hebraicas das palavras sheker, mentira, e emet, verdade, confirma essas ideias com um simbolismo gráfico. A palavra sheker consiste de 3 letras: shin, que tem a maior parte do peso do lado de cima, kuf, que só tem uma perna bem delgada, e resh, que tem um pé pequeno. Nenhuma destas 3 letras consegue manter-se de pé, sem desmoronar em seguida. De modo, as 3 letras de sheker estão próximas na ordem alfabética. Precisam uma das outras para apoiar-se mutuamente. Separadamente não conseguem manter-se de pé. Examinando, porém, as 3 letras de emet, Aleph tem 2 pés maciços, Mem tem pata bem larga e ainda uma linha de equilíbrio. Tem 2 pés, mas ainda estes componentes de emet ficam distantes uns dos outros no alfabeto. Além, Aleph é a primeira letra, Mem está no meio e Tav é a letra final. Ainda que possam ser estranhas uma para a outra no alfabeto hebraico, na verdade elas ficam próximas. Sheker irá entrar em colapso, Emet suportará e manter-se-á erguida. Supram as crianças com a verdade. Ensine-lhe a Torá. Dê-lhes uma razão para viver e lhes terão dado uma base sobre a qual saberão manter-se firme. Formai muitos discípulos. Concluindo, embora muitos acham que ainda sabem pouco, mas o pouco para quem nada sabe lhe é uma riqueza. Então passe para a frente o que você sabe e se prepare para ser um mestre. Yohanan Shaul, Boker Tov.